Quando a gente fala de polaridade invertida, por exemplo, o homem tá numa polaridade feminina e a mulher numa polaridade masculina, o pior de tudo isso não é estar nessa polaridade invertida, é que quando o homem tá na polaridade feminina, tem algo tá com o feminino aflorado, ele tá com a sombra do feminino, pelo que eu entendi, é o lado ruim do feminino. Não é que ele está feminino e ele aflora. Não é uma afeminado. Não é isso. Não. Mano, eu entendi perfeitamente. Caiu uma ficha foda com relação a isso. Porque você falou que uma sombra, uma das sombras ali do feminino é querer salvar, a salvadora e tal. E eu, como falo com lugar de fala, me respeitem, tá? Me respeita, bicha. Já estive numa posição de um polo feminino absurdo. E eu lembro que uma das características era querer salvar. Querer salvar. Então você tinha tudo da sombra do feminino. Puta que eu pariu. O programa tá sendo revelador. Verdade. Cara, eu tô falando sério, irmão. O negócio tá caindo umas fichas brutas. Vocês não acreditam. É isso, velho. Vocês nem estão entendendo. Desliga e vai embora também. Tô brincando. O homem tá caindo umas fichas loucas aqui. O homem que é dependente emocional, ele tá querendo salvar a mulher. Às vezes ele fica com mulher deprê, às vezes ele fica com mulher que, tipo, tem tendência suicida, às vezes ele fica com mulher que é controladora demais, querendo salvar ela. Ele tem um impulso de salvador. Só que isso é uma sombra feminina. O homem, cara, ele é individualista por natureza. Isso não significa que é bom. Sim. É só a natureza masculina é individualista. A natureza feminina é coletivista, tá? Ela busca o coletivo, porque o coletivo traz segurança, né? Você tá sozinha na selva, você tá numa tribo, você tá numa tribo. Sim. Agora, o homem caçar sozinho, às vezes ele até prefere. Entendeu? Ele fala assim, às vezes eu tô contra o cara me atrapalha. Então, assim, o homem, ele tem uma natureza individualista, a mulher tem uma natureza coletivista, tá? Aí, assim, na hora que o homem começa a evoluir nos níveis da fúria, ele começa a também levar em consideração o coletivo. Tá? Ele diminui o individualismo dele. Sim. E ele começa a levar em consideração o coletivo. E ele começa a construir também para as pessoas ao seu redor. Ele não tá só sendo ganancioso e querendo os interesses dele, tá? Entendi. A mulher é a mesma coisa. Conforme ela começa a evoluir, ela começa a entender a luz do coletivismo e do individualismo. E ela começa a ter uma individualidade saudável, onde ela não vive em prol da outra pessoa, tá? Ela não idolatra o relacionamento. Nossa. Ela não idolatra o homem. Tá? Ela começa a idolatrar a Deus, e aí ela cuida dela, e naturalmente por ela estar conectada com uma fonte de amor divino inesgotável, ela transborda amor pro homem dela. Agora, a mulher que ela não está conectada com Deus, ela tem um nível de energia e de afeto pra dar. Ela começa a dar afeto, dar afeto, dar afeto, dar afeto, dar afeto. Esse cara é individualista, ele começa a receber afeto, receber afeto, receber afeto, só que esse cara não entrega, tá? Porque ela tá colocando esse cara em primeiro lugar, e esse cara não tá colocando ela em primeiro lugar. E não é porque esse cara é cuzão. É porque eles estão em níveis de maturidade desiguais. Só que ela no polo feminino, ele no polo masculino. Nossa, tá? Aí ela vira e fala assim: você não é recíproco, você não me leva pra jantar, você não sei o quê, você não sei o que lá. Você começa a criticar. Esse cara começa a se afastar, velho. Ele começa a ficar com fúria, com raiva. Aí ele começa a se afastar. Aí daqui a pouco, ou ela termina o relacionamento porque esse cara tá frio e distante, ele entrou numa caverna de gelo. Ou ela termina, ou esse cara vai acabar traindo ela, porque, tipo, ele já não se sente admirado pela mulher, que é o que fez ele ficar com ela lá atrás, tá? E aí os relacionamentos começam a se desconstruir. Não. Então, a polaridade invertida é um homem coletivista e uma mulher individualista. Então, uma coisa é um homem que é individualista começar a se tornar altruísta. Tá? O que é altruísta? Eu levo em consideração a mim, eu levo em consideração ao outro. O egoísta, eu levo em consideração só a mim. Então a sombra masculina é egoísmo, tá? A sombra feminina é querer salvar, tá? É subserviência. Nossa. Ela se desgasta pra entregar pro outro, tá? Nossa. Ela tira de si pra dar pro outro. Isso é subserviência. Não é submissão. O que tá na Bíblia, submissão é estar sob a missão de algo, tá? É subserviência. É um subserviço, tá? Então, o homem, ele é egoísta por natureza, a mulher é subserviente por natureza, tá? Quando o homem tá subserviente,
Isso é muito mais destrutivo pra ele do que ele ser egoísta. E a mulher, quando tá egoísta, isso é muito mais destrutivo pra ela do que ela ser subserviente. Então a mulher no polo masculino, a mulher macho, ela tá se autodestruindo. E o homem, o cara frouxo, o cara banana, o cara bonzinho que não quer mudar, que acha que é bom ser bonzinho, tá se destruindo. Não. Porque o homem egoísta, ele vai destruir os outros. A mulher subserviente, ela também destrói os outros. Porque ela tá querendo salvar os outros, ela tá impedindo os outros de evoluir. Ela tá tendo dó e ela se acha melhor do que os outros porque ela tem dó e ela quer salvar todo mundo. E ela tá prejudicando, tá atrasando a vida dos outros. Porque cada um carrega a sua cruz. Entende? Então ela tá destruindo as pessoas ao seu redor achando que ela tá salvando, mas ela não tá. Então assim, a mulher, ela simplesmente... Quando eu falei, né, que tudo que aconteceu na minha vida foi graças à minha esposa. Isso aconteceu justamente porque ela não tinha uma esperança de me salvar. Ela não tinha essa esperança. Ela queria ficar do meu lado. Nossa. Ela me aceitava do jeito que eu era, mesmo eu sendo um diamante bruto. E aí eu fui começando a me lapidar pelo nível de amor incondicional que ela me deu. O que é um amor incondicional? Não tem condições. Se esse cara for assim pra sempre, eu fico do lado dele pra sempre. Então, velho, vou voltar num bagulho que eu abri lá atrás e esqueci de fechar, ó. Você entrar num relacionamento com expectativas de que o outro mude é comprar gato querendo que ele lata. Saca? É furada. Então, assim, se você vai entrar num relacionamento, você vai entrar num relacionamento assim. Cara, eu ficaria com esse homem até o final da minha vida se ele continuar assim. Ele tem alguns defeitos, eu não concordo com algumas coisas que ele faz, mas eu continuaria do lado dele até o final da vida, teria filhos com ele e me casaria com ele até o final da vida. Se ele mudar, é bônus. Entendeu? Se ele mudar pra melhor, é bônus. Sim. Tá? É bônus. E se ele mudar pra pior, ela vai ter que se tornar mais feminina, se conectar mais com Deus, pra que haja uma janela de possibilidade, pra que Deus opere um milagre na vida dele, mas ela não pode esperar isso. Olha que doido. Ela tem que, simplesmente render pra Deus. Fala, Deus, que o Senhor abra os olhos do meu esposo no tempo certo, no seu tempo.